Olá, pessoas lindas, voltamos, bate-papo com Mari Dantas, bate-papo de axé, de muito axé, junto aqui com esse babá lindo, jovem de Oxum, um contador de histórias. Ele vai contar pra gente um Itã de Oxum, nada melhor, né, que ouvir uma historinha de Oxum, não tem coisa igual. Vamos pro Itã juntinho aqui com o nosso babá. Contam os antigos, os senhores dos saberes ancestrais, que quando o mundo foi criado, o Olodumare, o senhor do destino, os orixás tinham formas humanas e não sabia como lidar com toda a fartura da natureza. Então, Olodumare convoca Orumilá. Orumilá é o senhor do adivinho, que venha sobre a terra para formar uma fraternidade. Essa fraternidade é formada dentro de um mercado. O que é o mercado? O mercado na África é um local onde se troca saberes, mercadorias, e ali tem algumas divindades que são guardiães daquele mercado. Exu Aqueçã seria o Exu da entrada da porta do mercado. Ele que vai fazer a fiscalização do mercado. Lá tem o Vodum Aizã. Aizã seria o Vodum que promove os grãos. E tem Oxum, que é a tentação do comprar. Então ele desce, vem à terra, ao Aie, ele posa, né, na terra com uma nuvem branca e procura os abás de gênero masculino e forma essa fraternidade, que é a fraternidade Oboni. Dentro da fraternidade existe um buraco. Este buraco se faz o culto a Unilé, em respeito a essa energia do Aie que nos empresta a casa dela para que a gente possa morar durante o período. Então, sempre que tiver qualquer dúvida, eles vão lá e faziam o ritual para ser orientado. Então, toda aquela comunidade sempre ia aos abás para saber o que deveria fazer. O equilíbrio voltou, tudo ia muito bem. Sabia-se que ia chegar uma linda princesa de um reino muito distante e ia visitar. Todos estavam muito curiosos para saber qual dia que ela vinha. Ela ia chegar de surpresa porque não gosta de anunciar a sua chegada. Todos se prepararam muito bem porque no local onde ela encostava se vendia muito. Então todos esperavam. Ela chega na porta lindamente, se mirando o tempo todo, cheia de joias, todos vão para cima dela para trocar ouro. Os mercadores de ouro ficam em cima dela. Ela roda o mercado todo e vai encantando as pessoas. Todo mundo vai atrás dela porque ela tem muitas ideias, são pulseiras. Aquilo vai tocando, aquilo vai hipnotizando as pessoas vão seguindo ela. Mas aí ela para e vê um lugar diferente no mercado. Este lugar é a fraternidade Oboni. A porta também encostada, ela para na porta. Quando ela chega na porta, chega um velhinho e diz: senhora, a senhora não pode entrar aqui não. A comunidade aqui é masculina, mulher não entra. Ela olha para o lado, ela olha para o outro. Não ficou muito bom não o negócio. Ela tira de baixo do pano da costa, onde fica, tem um útero, abaixo tem um pano da costa, ela tira um axé e sopra em cima da comunidade. Esse axé que ela sopra, ela se transforma em uma coruja e desaparece. Eles continuam a atividade. Passa-se por 5 dias, não chove mais. As plantas começam a morrer. Tudo começa. Não tem água, falta água. Acaba a vida, né? Quando as mulheres vão até a beira do rio, a água brota, os homens vão. Seca. Não tem. As mulheres não tinham muita força para carregar água, mas não podia ir. O pouco que se tinha que se dividir. As mulheres não conseguiam ter fertilidade. Então eles ficam preocupados, fazem muitas oferendas para os ancestrais, mas não tem resposta. Então eles vão ao meio do mercado e eles veem uma folha de acocô. A folha de acocô é uma folha que representa a ancestralidade, mas também reinado. Né? Em África, as pessoas que colocam a folha de acocô sobre a cabeça, você identifica fácil que ele é um rei. Então lá ele vai procurar o Babalaô. O Babalaô joga os cauris. Naquele momento, o Babalaô disse que eles tinham importunado a prosperidade.
A boa sorte chegou na porta e eles colocaram para correr. Só que eles não conseguiam identificar quem era a boa sorte. Aí deu nessa consulta que seria uma mulher. Então, qual foi a recomendação? O ebó. Ebó são rituais que fazemos para melhorar a nossa vida. O Babalaô disse que ele tinha que ir na porta do mercado procurar um homem. Esse homem era Exu. E que Exu ia ensinar o caminho em que ela estava. Que eles colocassem um axó funfum branco e fossem. Eles foram, cada um com o ecó na mão. Chegaram lá, riaram, e apareceu essa figura dando risada o tempo todo. Mas ele ria tanto, e os velhos já estavam ficando zangados com aquilo, que ele não respondia. Eles disseram, ela deve estar bem longe, muito longe. Mas se você trouxerem para mim um cabrito, uma cachaça, eu digo a vocês, foram, pegaram o cabrito, levaram a cachaça. Ele continua dando risada. Ritual em cima de ritual. Para seguir para lá. Então eles vão. Ah, mas eles andam muito e não conseguem encontrar. Eles andam muito e não conseguem, já estão cansados. Eles passam 7 dias andando. No 8º dia, eles estão cansados de andar. Eles encontram um local que tem muita gente, muitos balaios, muitas flores. E aí eles dizem, vamos lá. Agora, como é que a gente vai achar ela? Não é que era ela que estava lá? Tinha uma bacia no chão e muito ouro. E os mercadores, como sempre, para trocar mercadoria com ela. Então ela colocava o adê, a coroa, sobre a cabeça. Ela colocava os idéis no braço, as pulseiras que ela tinha. E ela ia se mirando para ver qual ficava melhor dentro, numa bacia com água. Ela ia se mirando o tempo todo. Então eles aguardaram aquilo tudo. Quando chegaram perto dela, ela não quis responder. Difícil. Então eles chegaram até ela e disseram, Aure. Aure é uma palavra em Urubá que significa, como é que eu posso dizer? Boa sorte. Sorte. Ela não respondeu. Seria como se fosse uma benção naquele momento, para que ela pudesse abençoar. Ela não respondeu. Então eles... Magoada. Super chateada. Então eles disseram assim, que eles, depois que ela foi lá, eles não tiveram mais prosperidade, ficaram afamados, difamados, descreditados entre todos. O que é que eles poderiam fazer para que tudo voltasse ao normal? Sabe o que ela disse? Só se você me der um trono na sua comunidade. Em um lugar mais alto, você coloca uma cadeira para mim e eu volto. Então eles disseram que iam fazer e ela respondeu. Auremi, naquele momento a boa sorte estava ali. Ela foi andando e as mulheres iam acompanhando ela até a porta da fraternidade. Eram pássaros correndo junto até chegar à comunidade. Quando ela chega na porta da comunidade, só ela entra. Então, eles colocam um trono muito alto para ela e uma cadeira. Então, a partir daquele momento, ela passa a aconselhar aquela comunidade e a fazer parte, ser um ancestral da comunidade Oboni. Então, ela vai ganhar um Edã. Esse Edã é uma corrente, uma imagem que podemos dizer de 2 bonecos, com sexo masculino e o sexo mais feminino. Então ela bota a corrente aqui e coloca o pano da costa aqui e senta para dizer a eles o que é que eles devem fazer. E nunca mais soube-se que naquela fraternidade houve-se desequilíbrio ou desarmonia. Em memória a isso que eu estou dizendo, dentro dos terreiros de Candomblé, existem várias versões para essa cântico. Sim. Mas eu gosto mais dessa, que diz assim: Oyeku, Oyege, Oyalolo mi mauro, Oruma yelege, Yairuma leodo, Orumpa dieko. A cantiga diz: a Oyeku, Oyege, é aquela que você tem que cuidar com muito carinho para ela não se zangar. O Mimaoro Yaoro, quer dizer, a dona do ritual, a dona das águas. Oruma Yelege, quer dizer, aquela que vem do céu, ela é divina, ela é sagrada. Ó, de novo, cuidando com muito carinho.
né? Que ela é a dona do ritual, Odô do rio. E a Irumalé Odô, ela é a mãe que representa, não é isso? O rio, aquele espírito que representa o rio, e é a mãe dos rios também. Oropá de Eco, quando você for fazer o ritual, faça com carinho que ela aceita. Axé. É isso que está dizendo. Axé, a dona da vida, né? A dona do ouro, a dona da prosperidade. Por isso que tem um bom e velho ditado que diz: a sorte só bate na porta uma vez. Axé. Saiba reconhecer a sorte e deixar a sorte entrar. Papai, eu quero agradecer muito esse momento. Eu que agradeço. Estou aqui em Salvador para conhecer e tive esse presente, né, da TV Mojubá de estar aqui com o senhor, batendo esse papo de axé, uma pessoa grandiosa, maravilhosa, de Oxum, a energia que a gente está boa demais, embaixo de um bambuzal, muita axé, muita axé. Quer deixar mais um recadinho para a gente finalizar aqui com a TV Mojubá? Eu quero dizer que todo esse conteúdo que estamos passando não tem complexo nenhum de superioridade. É um conteúdo que é para a gente aprender mais um com os outros e que a gente tenha harmonia, que a gente possa viver em paz, um considerando e respeitando o outro, porque senão não adianta. Eu não sei mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que eu. Eu só sou uma pessoa que procuro aprender um pouco a mais, estando sempre aos pés de Oxum, para poder aprender a cada dia. Então é isso que eu quero dizer, que a gente se una mais, né? É, união. Muita axé para todos, axé para todos nós. E eu digo em verdade, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Axé. Namastê. Axé.